Olá, olá, seja muito bem-vindo ao podcast Vozes de Brasília, Política e Negócios comigo, George Medeiros, oferecimento da Edu for Education e Senac Sistema S. Nessa terça-feira aqui em Brasília, friozinho, gostoso, nada mais, nada menos que meu parceiro de bancada, Fábio de Carvalho. Seja bem-vindo, Fábio. Friozinho, tudo. Boa tarde, Brasília, boa tarde, Brasil. Agradecimento, em primeiro lugar, a Deus por nos proporcionar mais esta tarde e que nos dê muitas e muitas mais como essa. Agradecimento a Edu for Education, as pessoas de Hélio Laranjeira e Edilene Laranjeira e nossa executiva de Relações Internacionais, Ana Luísa Cristo. Nossa equipe, Sandra Teixeira, Marcelo Dimas, Sebastião Neto, Carol Dionísio, Isadora Araújo, Camila Dias, Kevin Costa, que não é o Kevin Costner, nosso gestor Marcos Roberto. Agradecer as presenças também de Renata Moura, assessorando o nosso secretário Daniel Carvalho, e Vinícius de Mello, o fotógrafo do secretário. Agradecer as presenças, Daniel Carvalho, esse jovem que vem da contabilidade da economia, assumindo uma economia de 72 bilhões. E ouve e tecla nos grupos, e você vem fazendo um belo trabalho. Começo com você, Daniel. Primeiro, quem é você e a que veio e para onde que pretende ir? Eu sou oriundo da própria administração pública, né? Sim, eu sou servidor de carreira, sou auditor de controle interno, sou auditor desde 2010, mas antes de ser auditor de controle interno, eu sou o filho da Joana Maria da Conceição Carvalho e do Otávio Isaías de Carvalho, que foram camponeses que migraram do interior do Piauí para o interior de São Paulo, do interior de São Paulo para o interior do Paraná, do interior do Paraná para o interior do Goiás, do interior do Goiás para o Gama, onde eu nasci. Pelo Brasil? Lá no Gama, onde eu nasci, lá no Hospital Regional do Gama. E onde eu passei a maior parte da minha vida, onde eu estudei nas escolas públicas e pude ir construindo a minha trajetória do ponto de vista educacional, pessoal e profissional. Então foi lá que eu fiz técnico em contabilidade, depois fiz o curso superior de contabilidade, estudei finanças, administração pública, depois fiz mestrado em administração pública na UNB, depois fiz especialização em estatística, fiz doutorado na UNB também em administração pública e depois fiz uma segunda graduação que foi em economia. Então, eu sempre caminhei entre a atuação profissional e a academia. Eu fui professor também durante 17 anos no curso de contabilidade, economia e administração. Cheguei a ocupar também o cargo de coordenador dos cursos de contabilidade, economia e administração da UPS. E trabalhei no Bradesco, no Banco do Brasil, trabalhei na Embrapa e depois fui para a Secretaria de Economia do Distrito Federal. Eu entrei na Secretaria de Fazenda, depois juntou Fazenda com Planejamento e virou Secretaria de Fazenda da época, que ano? 2010. 2010. 2010 estava eu ainda como presidente do Sinde Atacadista, criado por mim em 2001, aonde passaram todos os incentivos fiscais, inclusive a de hoje, a 5005, que foi benéfica a todo o setor produtivo, atacadista e distribuidor, e vem acontecendo até hoje, a gente vê o crescimento. Pra você ter uma ideia, quando eu assumi o sindicato, quando eu criei o sindicato em 2001, nós arrecadávamos o setor atacadista e distribuidor 80 milhões de reais ano. Eu deixei em 2015, passei a presidência, deixando 1 bilhão e 200 mil de arrecadação em 2015. Hoje me parece que é 1,600, alguma coisa assim. Mas é um setor que merece todo o carinho, eu sei que você vem fazendo por eles isso. Volta a pergunta agora ao amigo querido Osório Adriano Neto, um sucessor do Grupo Brasal. Olha que suceder e fazer crescer ainda mais um grupo tão consistente como é o Grupo Brasal. A gente sabe que vocês sempre primaram pelo nome, né, do grupo. Seu pai
sempre foi um querido, Osório Adriano, filho, e você vem fazendo um belíssimo trabalho, Osório. Eu sei das suas dificuldades, você teve a infelicidade de perder o irmão mais novo ainda cedo, né? Um garoto ainda, Fernando, que Deus o tenha, mas sei que você não deixou a coisa cair. Você vem dando seguimento e crescendo ainda mais esse grupo que a gente preza tanto e que Brasília tem carinhosamente acompanha vocês. Então eu pergunto, quem é você? Primeiro, Fábio e Jorge, agradecer o convite aí, né, de poder participar aqui desse debate, né, do podcast, que eu sei que está fazendo muito sucesso aí, uma grande responsabilidade aí poder contribuir também, né, com vocês aí de alguma forma. Né, o nosso colega aqui de debate, o secretário Daniel também, agradecer sua presença, né, e estou muito honrado aqui de participar junto com você, Daniel. Mas, Fábio, essa pergunta, quem é você, é interessante. Ela tem várias dimensões, né? Sim. E se a gente não parar um pouquinho para pensar... Na verdade, é tão grande quanto vocês. Se a gente não parar um pouquinho para pensar, às vezes você nem dá conta de que você realmente é. Mas aqui, rapidamente, a gente está aqui para falar um pouco de negócio, de empresa, e eu tenho esse lado empresarial muito forte na família. E a família tem negócio aqui em Brasília já há 62 anos, e eu já sou segunda geração. Meu pai, Osório Adriano, começou os negócios aqui em Brasília. E eu já estou lá beirando uns 40 anos, se não um pouquinho mais, né? Então, a minha vida, nesse lado profissional, tem, assim, sido a dedicação integral aí aos negócios da família. Eu acabei assumindo essa responsabilidade. Meu pai, felizmente, ainda, meu companheiro, está forte, vai a Brasal todos os dias, e eu tenho a satisfação, o prazer, o privilégio de tê-lo do meu lado, né? Mas acaba que no dia a dia eu tenho a responsabilidade dos negócios. E eu, como você falou, nós somos 3 na família, né? Eu tenho 2 irmãos, acabei perdendo um irmão já faz algum tempinho, que era meu grande companheiro lá nos negócios. E tem uma irmã que acaba não participando tanto dos negócios também. Então, Fábio, assim, nessa dimensão empresarial, talvez eu possa ir por aí, né? A gente depois vai falar um pouquinho de empresa. Sou pai de 3 filhos, casado já. Qual a idade do mais velho? O mais velho tem 25, tem 3 homens. Está também. Tá, os meninos já estão participando, não integralmente, porque eles estão acabando o curso deles, estão se formando, o mais velho se forma esse ano, e o ano que vem, a partir daí, ele vai estar com a gente lá, mas tem frequentado as reuniões, todos se interessam pelos negócios, o do meio também, o João, eu estou falando do Pedro, o mais velho, o João é o do meio, também está se formando na UNB, os 2 em engenharia de produção, e tem um mais novo de 20 anos, está se formando em engenharia civil. Então, logo, logo vou ter 3, né, companheiros lá para me ajudar, além de um sobrinho muito querido, que é filho do meu irmão, que também está participando e cada vez mais envolvidos nos negócios. Então tem esse lado, né, a dimensão aí de família, que eu prezo muito. Estou já há 25 anos casado e assim, principalmente sou uma pessoa, Fábio, muito tempo, já há 25 anos. Mas, Fábio, assim, eu sei que esse lado empresarial é muito forte, né? E talvez seja aí o motivo de maior interesse. E para mim é uma responsabilidade muito grande por tudo que eu tenho que fazer, né? Os negócios e tal. Mas principalmente, eu acho que tem um lado humano aí meu, que eu prezo muito e que eu cuido muito dele, né? Porque se a vida só se tornar negócios, né? Acaba que você tem que ter um sentido. E eu faço de uma forma que a minha vida se complete com os negócios, porque tem um lado humano muito forte nos negócios também. Então, você
estando nos negócios, não é só ganhar dinheiro, mas você tem possibilidades. Entrar daqui a pouco no social, Vamos lá. que eu sei que é muito forte do grupo. Volto a você, secretário. O senhor vem defendendo a desburocratização e a modernização do ambiente de negócio. Quais avanços concretos já foram alcançados e ainda precisam evoluir? Quais são os setores estratégicos que o governo tem priorizado para atrair investimentos e gerar emprego? Algum programa específico voltado para pequenas e médias empresas ou startups locais que o senhor gostaria de destacar? Então aí, secretário, eu como ex-presidente do segundo ou terceiro maior sindicato de Brasília, então eu coloco aí, eu trouxe na época, desde que assumi a presidência, desde que criei o Sindicato Atacadista, eu consegui trazer várias empresas para cá, do setor atacadista e distribuidor. Perdemos várias em 2010, 11, 12, por conta dos incentivos, aliás, da insegurança jurídica dos incentivos. Confaz, o senhor sabe, Confaz é unanimidade, é uma coisa assim fora da curva, né? O único órgão que tem essa condição. Então eu pergunto ao senhor, o que o senhor pretende? E o que o setor produtivo pode ajudar nesse sentido? Tá. Eu acho que é muito importante a gente fazer um inventário do que a gente fez ao longo do governo Ubanês, né? Perfeito. Eu acho que é muito importante a gente destacar essas ações que foram feitas desde que ele assumiu. Então a gente tem Emprega DF, que dá incentivo fiscal para as empresas que se instalarem aqui, né, com redução da carga de ICMS. A gente tem edições do Refis que foram feitas 2020, 22, 23 e 24. Que hoje é legal uma possibilidade dele ainda, todo ano, né? O que a gente tem agora, nesse ano, a gente fez uma pequena mudança na forma de renegociar essas dívidas que o setor produtivo tem com o Distrito Federal, que é a criação de editais de transações administrativas. Essas transações administrativas dão mais perenidade e flexibilidade para que o contribuinte consiga fazer essa negociação com o governo do Distrito Federal. No caso do ICMS, é possível fazer o aproveitamento de crédito e, no caso das outras dívidas, é possível fazer aproveitamento ou compensação de parte da dívida com precatórios. Então, isso facilita o pagamento e a gente tem, então, o uso dessas modalidades de compensação, deduzindo do saldo já descontado, né, de acordo com o prazo estabelecido de parcelamento que o contribuinte queira fazer. Então, hoje, a gente não tem mais um refis aberto, a gente tem editais de transação administrativa. Gera um dinamismo maior para fazer essas negociações e não geraria para a gente agora a necessidade de fazer, abrir mão de renúncia fiscal. Por conta de questões orçamentárias, a gente não tem espaço para fazer renúncia fiscal. Com isso, a gente usa o modelo de transações administrativas de negociação de tributos vencidos. A gente fez ações como Proeconomia no período da pandemia, o Refis que aconteceu no período da pandemia avançou em desconto, inclusive sobre o principal da dívida. A gente teve remissão de preço público para micro e pequenos empresários, que é redução daquela tarifa de utilização de espaços públicos por quiosques, food trucks. Então, essa atividade produtiva que funciona em ambientes públicos. A gente teve a redução da cobrança do uso de área pública, quando o restaurante, por exemplo, acaba usando uma área pública para poder expandir sua atividade produtiva. Então, a gente teve... Isso tinha um percentual fixo antes. Isso. Foi reduzido. Foi reduzido. A que base, não pode se dar? Aqui a redução foi média, foi de 20% do valor. Redução média. Então, a gente teve, com o PRODF, o Emprega DF, a gente teve a permissão de diferimento no pagamento do ICMS para poder postergar e dar tempo para o empresariado que, na sua atividade produtiva, paga o ICMS ali no começo, colocar ele para o final da cadeia. A gente teve incentivo fiscal para bares e restaurantes com redução de ICMS para bebidas e alimentos.
A gente teve a redução e isenção do IPTU, redução de comercialização de imóvel usado para metade da alíquota e zerando para imóveis de primeira aquisição. Essa foi. Então, isso inclusive... Osório, que eu digo, construtor, né? Então, acho que isso foi de agrado geral do setor produtivo, né? A gente teve uma ferramenta de implementação, de acompanhamento do ISS para facilitar o acompanhamento da arrecadação de ISS. A gente reduziu o ISS para incentivar empresas de tecnologia a entrarem no Distrito Federal. E, de maneira simbólica, a gente tem hoje, no Brasil, a menor participação de ICMS sobre o PIB, o que significa que o Distrito Federal é aquele estado que menos onera o setor produtivo com o imposto sobre circulação de serviços e mercadorias. Então, o Distrito Federal, de maneira geral, demonstrou ao longo dos últimos anos um incentivo enorme para o desenvolvimento aqui dentro de atividade produtiva. Além disso, a gente tem o Distrito Federal criando setores e desenvolvendo atividade econômica, como a criação do Biotic para estimular a entrada de empresas de tecnologia no Distrito Federal, para que com isso a gente consiga entrar numa nova rota de economia, gerando emprego e renda, com empregos de maior capacitação e de maior remuneração, e fazendo com que a gente consiga avançar com a carga tributária sobre serviços, que seria o ISS. Embora a gente esteja, né, no curso de uma reforma tributária que vai reconfigurar a cobrança do tributo, mas que representa para o Distrito Federal esse estímulo para o desenvolvimento e para a vinda de empresas de tecnologia, um ponto muito, muito favorável. O Distrito Federal, de modo geral, tem uma vocação para o serviço, né? A gente tem limitação territorial, mas a gente tem alta produtividade, por exemplo, por metro quadrado de soja, né? Mesmo com uma área rural pequena. Então, o Distrito Federal ele se destaca em vários setores. Eu estava na semana passada, por exemplo, na reunião do Concefaz, e a gente estava colocando na pauta um incentivo para a redução do ICMS para produtos bubalinos, ou seja, para burrata, para o queijo, né, para a mussarela de búfala, para o leite e, inclusive, para a comercialização da carne. Os restaurantes agradecem. Secretário, o INSS hoje é em torno de 2%, né? De 5% para 2%, né? O INSS. O ISS. Isso, o ISS é 3%. O ISS, de maneira geral, ele é 3%. Aí você tem algum incentivo em determinados setores e ele acaba variando um pouco, mas a alíquota originária seria de 3%. Né? Osório, Adriano. Osório, o Grupo Asal tem uma trajetória que se confunde com a história da própria Brasília. Como é liderar uma marca tão enraizada na cidade e, ao mesmo tempo, manter a mentalidade de inovação e expansão. Em um cenário de mudanças rápidas e tecnológicas, como o grupo tem se reinventado? Essa é a primeira das perguntas que eu acho que é importante para toda a nossa população saber o que é Brasal, o que é o Grupo Brasal. Bom, Fábio, deixa eu voltar um pouquinho no tempo, contar um pouquinho a nossa história aí, né? Porque Isso. Nós estamos aí já 62 anos de empresas Brasal. E o grupo começou, na verdade, em 63, mas meu pai veio para cá como engenheiro civil, para ajudar na construção de Brasília. Seu pai foi da Nova Cap, inclusive, se não me falha a memória ou não? Não, ele não chegou a ser da Nova Cap, mas ele trabalhou nas empresas americanas que foram contratadas pelo governo Juscelino Kubitschek para construir Brasília. Os americanos emprestaram dinheiro para o governo brasileiro para construir Brasília, a contrapartida é que as empresas americanas pudessem vir e ajudar a construir Brasília. E ele se formou em Miami, estava recém-formado em engenharia civil, e acabou várias boas coincidências trazendo ele para cá numa dessas empresas americanas que foram contratadas.
Então ele chegou aqui em 1957 e em 63 ele adquiriu uma revenda Volkswagen. Naquela época já tinha 6 meses que ela tinha sido aberta, então não foi o primeiro, não foi ele que abriu a Brasal, né? Ele comprou ela com 6 meses de vida. Eu não sabia disso. E aí a gente considera que o grupo começou a partir daí, né? E ele foi tendo sucesso, acho que em Brasília o início, né, gerou muitas oportunidades para os pioneiros, né? Até hoje, né? Sim, é uma cidade que tem muita coisa ainda para ser feita, né? E meu pai aproveitou boas oportunidades, inicialmente no segmento de veículos e todos os negócios relacionados, né? Até posto de gasolina, que naquela época ele acabou abrindo. Nós temos hoje uma rede de posto de gasolina e depois, com o tempo, houve uma diversificação no grupo e aí já faz mais ou menos na minha entrada, né? Já começa a se confundir com a entrada. Eu entrei no grupo com 20 anos de idade e aí nós começamos a nos diversificar, né? A gente começou em 89, nós adquirimos a Coca-Cola aqui na região do Distrito Federal. 1989. E fizemos aí 36 anos, né, esse ano. E a Coca-Cola é uma empresa que ao longo do tempo foi se tornando das empresas maiores e mais importantes do grupo. E depois nós entramos no negócio imobiliário, né, que é a Brasal Incorporação, em 2003. E agora, recente, a gente acabou entrando no negócio de energia também em 2018, uma parte de geração de energia. E assim, meu pai teve um período de 1990, ele acabou se elegendo deputado federal e ficou praticamente 20 anos na política. Eu acho que isso foi até, de uma certa forma, assim, uma boa coincidência, se não coincidência, mas foi um fato importante, porque coincidiu com um período que eu já estava jovem adulto, já tinha alguns anos na empresa e acabou abrindo esse espaço para a gente, aí, eu e meu irmão, assumirmos os negócios. E assim, eu sei que eu tenho muitas responsabilidades, a gente tem conseguido sucesso nos nossos negócios, mas assim, depende de como você leva as coisas, né? Para você ser um grupo da dimensão que nós nos tornamos, você tem que se profissionalizar, não adianta você querer resolver todos os problemas, porque todo dia, toda hora está acontecendo milhões de coisas diferentes, né? Então, o mais importante é você se cercar de boas pessoas, né? E eu acho que isso, felizmente, a gente tem tido... É o CEO da empresa. Sim, eu sou o CEO. Com várias diretorias. Né? Sim. Nós temos 5 segmentos de negócio, refrigerantes, 5 segmentos de negócio, refrigerantes, área imobiliária, energia, área de veículos e a área de combustíveis. E cada negócio tem o seu diretor executivo responsável, né? Então, eu não tenho exatamente uma função executiva no grupo, né? Eu acompanho todos os dias os negócios e tal, e a gente tem todo um processo aí, né? De acompanhamento, de controle, de orçamento, e aí a coisa vai por aí, né? Quantas pessoas? 5 mil pessoas, são 5 mil pessoas. Então, quer dizer, é importantíssimo isso, porque 5 mil indiretos são mais 15 mil, no mínimo, indiretos. Sim. Correto? Então, depende do segmento, né? Você acaba... A construção civil, por exemplo, tem muitos terceiros, né? Porque a gente tem uma base própria e tem muitos terceiros empreitando. A construção civil praticamente é terceirizada hoje, sim, né? Não é quase tem uma pouco. parte, sim. A gente deve ter feito um mix para não depender só de terceiro, porque hoje existe uma competição muito grande por mão de obra. Se você depender só de terceiro, você entra no leilão e acaba que o negócio fica mais caro. Mas a gente tem formado um pouco, né, de mão de obra própria e tal. Que legal. Isso dá a gente, viu, secretário, muita alegria de ver um grupo desse que a gente viu praticamente... Eu vi só a Brasal Sim. Automóveis, em 1970 ainda, quando
quando aqui cheguei. E, aliás, foi o primeiro Volkswagen que eu comprei, foi na Brasa. Tá? Eu tenho uma pergunta para o secretário. Secretário, nós tivemos ultimamente agora aqui uma apreensão de 2 bilhões em mercadorias irregulares sem notas fiscais. O quanto isso é importante para o cidadão e até mesmo para o governo? Na verdade, essa fiscalização que tem acontecido nas fronteiras do Distrito Federal, ela é muito importante do ponto de vista pedagógico. Se a gente pegar o que a gente consegue de aumentar de arrecadação com esses autos de infração, do ponto de vista percentual, ele é pequeno, sei lá, 1%, 0,75% da arrecadação total do ICMS. Mas do ponto de vista pedagógico, mostra que o Distrito Federal está fiscalizando suas fronteiras e preservando a saúde financeira do empresário que funciona aqui no Distrito Federal. Porque não adianta você cobrar do empresariado local, né, a carga tributária que ele precisa pagar e deixar que estrangeiros entrem por aqui e passem por aqui sem pagar a devida carga tributária. Então, quem trabalha dentro da regularidade se sente atendido quando a Secretaria de Economia consegue impedir com que aqueles que estão tentando burlar ou sonegar imposto quando eles são pegos. Então, acho que tem um aspecto pedagógico muito importante e, ao longo do tempo, vai ficar mais importante ainda. Por quê? Porque com a reforma tributária, o ICMS vai ser pago para o Estado consumidor. Então, tudo aquilo... Nós somos um Estado tipicamente consumidor. Então, essa fiscalização ela precisa se fortalecer ao longo do tempo. A gente está criando mecanismos de fortalecimento da fiscalização, com uso de inteligência artificial, com uso de balanças dinâmicas e monitoramentos por câmeras, para que a gente tenha uma assertividade maior na abordagem desses caminhões que estão chegando com cargas no Distrito Federal. Então, ela tem um efeito pedagógico importante, ela caminha para fortalecer uma atividade que vai ser muito mais importante quando a gente finalizar a transição da reforma tributária, e ela traz esse conforto para o empresário que trabalha fazendo a coisa certa. Secretário, quando o presidente do Sindicato Atacadista, eu convivi com todos os secretários na época de Fazenda, e um deles me chamou a atenção, ele chama Valdir Simão. Valdir foi um secretário, meu amigo, foi ex-ministro do INSS, alguma coisa assim. E o Valdir fez na época um levantamento até a pedido nosso, porque havia muita entrada de produto para entrega no Distrito Federal de pequenos comerciantes para fugir do limite do... Como é que chama o limite do incentivo fiscal esse, que é 4.800 ou 3.600, como é que chama? Eles queriam continuar sendo tributados como se fosse pelo Simples Nacional e não pagar pelo lucro real. Não pagava. O que acontece? Ou pelo prejuízo. Eles mandavam o produto para a pessoa física. Então, aí nós fizemos um levantamento, eu me lembro bem, e o levantamento deu um negócio assim, fora de controle. Quer dizer, entrava a maioria do produto pelo CPF, né, do pequeno empresário, né, e do que, na verdade, o que vinha pelo CNPJ. Né? Então, eu te pergunto, isso hoje ainda existe ou não? Porque as empresas hoje, no Simples, e tem o Simples Nacional, tem o Simples DF, né, que me parece que é até um pouco inferior, né? Parece que um é 4.800, o outro daqui 3.600, que eu acho injusto ainda, e até peço que o senhor reconsidere isso e faça um estudo disso. Pergunta, ainda existe esse estudo? Ainda fiscalizam isso? Ou isso some normalmente? Na verdade, essa tentativa de reduzir o faturamento para ficar na faixa de pagamento de tributo pelo Simples Nacional ou no formato de pequena empresa, né, ou microempreendedor individual, quando você vai para microempreendedor individual é mais difícil. Agora, pequena empresa e microempresa, quando elas estouram o limite, aí elas têm que fazer a migração de regime. Algumas empresas usavam a artimanha de criar um outro CNPJ e fracionar o faturamento para não ficar com faturamento. Só que isso essa prática foi muito utilizada no passado, mas ela já é muito batida hoje.
Então, nas fiscalizações, quando, por exemplo, você faz uma fiscalização num restaurante, a primeira coisa que se verifica é se aquelas maquininhas, se elas estão cadastradas no mesmo CNPJ, porque e se tiver em CNPJs diferentes, aí você já sabe que aquilo não são empresas diferentes, fazem parte de um mesmo grupo econômico. Então, algumas coisas as pessoas ainda vão tentando usar uma artimanha para tentar burlar o fisco. Mas, de maneira geral, a fiscalização tem trabalhado para diminuir esse tipo de prática, né? Eu acredito que com a reforma tributária a gente vai ter uma simplificação tributária natural e que vai facilitar de maneira significativa a fiscalização, e a gente vai começar a discutir no futuro outras questões, que efetivamente vai ser a carga tributária, se essa carga é a carga que efetivamente o Brasil precisa pagar. Então, mas como a gente está nesse processo de transição, começando a viver esses dois mundos, né? A gente tem muitos desafios pela frente, mas essas práticas que eram muito artesanais do passado, elas quase não acontecem mais no presente. Pois é, mas eu acho que isso aqui, por exemplo, na minha visão, eu acho que você tem um limite lá, 4.800, 4 milhões, 4 milhões, 4 milhões e 800 anos, anual, né? Aí você chega, você é desclassificado, não, como é que chama? Reenquadrado. Reenquadrado. O senhor não acha que deveria ser cobrado a partir daquilo? Sim. Então, porque às vezes a pessoa atinge assim mais 200 mil, chega a 5 milhões, aí ele é desqualificado. Você não acha que deveria cobrar, então, a partir de... fechou, 4 milhões e 800. Passou para 5 milhões, então você cobra o excedente, os 200 mil, você cobra o valor crescente. Porque o mês seguinte pode ir para 4.600, mas você já cobrou aqui sobre mais 200. Então, eu acho que isso... Por isso que eu acho que a reforma tributária vai simplificar essas coisas, né? A ideia é simplificar isso, né? Agora, quando você tem esses limites estabelecidos de maneira objetiva, quando você foge dele, você tem que migrar para um regime. Se você for para o lucro real, você vai pagar de acordo com o lucro efetivo que você apurou, ou você pode fazer uma presunção do imposto, fazer esse pagamento antecipadamente e fazer a recomposição à medida que você faz a apuração adequada. Então, aí é uma questão de planejamento tributário que cada organização vai tomar. Isso, de maneira geral, é muito entendida e manuseada de maneira muito fácil pelos escritórios de contabilidade, que conseguem fazer essa adequação. Eu acho que isso não gera um grande prejuízo, não. O senhor acha que nós, Brasília, o empresariado, será beneficiado, então, com a reforma tributária, por sermos grandes consumidores, é isso? Então a gente pode trabalhar nesse sentido já, quer dizer, você começar a acreditar na reforma tributária, melhorar a sua performance de crescimento, esperando que a gente tenha aí um consumo maior e que a gente tenha uma lucratividade melhor, tratando-se dessa qualidade de imposto. Permito só completar a sua pergunta, curiosidade. Você já tem algum estudo do que vai impactar a reforma tributária em termos de arrecadação no DF? Isso vai melhorar? Que nível? A gente tem números aproximados. O pessoal da Receita já falou, quando virar a chave em 33, a gente aumenta a nossa arrecadação, se a gente estivesse olhando para hoje, algo em torno de 2 bi por ano, né? Então, percentualmente, 2 bi. Se a gente pegar de arrecadação de tributação própria, você vai ter algo em torno de 5%, 6%, né? Que é? Isso só com a migração, sem falar de crescimento vegetativo, se a gente estiver falando de um quadro, né, estático e não dinâmico. Então, assim, mas todos esses números que a gente, de maneira geral, levanta, eles ainda são... não tem muita assertividade, eles não representariam nenhuma proxy. Mas o que fica claro é que, se o Distrito Federal é um estado predominantemente consumidor, o ICMS vai ficar aqui com a gente, né? O IBS vai ficar aqui com a gente. Como a gente acumula de maneira, né, por conta do pacto federativo que a gente tem de ser a capital do Brasil, de acumular a função de estado e município, então a gente vai ficar com o IBS todo, que é a parte do ICMS, que é a parte do ISS. Então, a gente tem uma perspectiva de
de aumento da nossa arrecadação por conta da mudança da forma como vai ser repassado o tributo. Se a gente tem mais recurso nos cofres do Distrito Federal, isso significa o quê? Mais infraestrutura, né? Infraestrutura de rodovia, mais infraestrutura de energia elétrica. Então, se a gente quiser criar, sei lá, um polo de data centers aqui, a gente vai ter que fortalecer a oferta de energia. Então, a gente vai ter condições de criar infraestrutura para isso. Então, a gente tem uma série de benefícios que virão com o aumento, né, da arrecadação, porque isso representa o aumento da riqueza do Estado, né? Secretário, a gente se preocupa como empresário no desenvolvimento econômico da cidade, na infraestrutura, nas condições de negócio. E, assim, eu acho que para saúde financeira, né, do Distrito Federal, o Fundo Constitucional é importantíssimo. E como é que vai ficar nessa reforma tributária? Ele vai se manter? O Fundo Constitucional ele foi criado para financiar a atividade de segurança do Distrito Federal e auxiliar no pagamento de saúde e educação. Esse recurso, hoje, ele está em aproximadamente 27, 28 bilhões de reais por ano. Significa que não exista nenhum governador que sente na cadeira de governador do Distrito Federal que consiga prescindir desse recurso, independente da coloração partidária, independente do que ele acredite. Por quê? Porque esse recurso faz frente às despesas do governo do Distrito Federal para o pagamento de todas as forças policiais e auxiliar no pagamento das folhas de saúde e educação. Então, volta e meia a gente tem uma discussão, um ataque até de outras unidades da federação com relação ao Fundo Constitucional. Mas o Fundo Constitucional ele é imprescindível para o bom funcionamento da administração pública no Distrito Federal. E é muito engraçado porque a gente sabe que a gente tem uma expansão territorial muito pequena, a nossa atividade econômica é principalmente baseada no serviço, né? A gente tem uma participação muito pequena do ICMS no PIB, porque as nossas atividades produtivas estão mais voltadas para a área de serviço, que tem como ponto de arrecadação o ISS. Isso significa que a gente tem uma região pequena, densa, porque a gente tem uma população grande, né? O pessoal fala, poxa, o Distrito Federal só tem 3 milhões e meio de habitantes. Se você juntar com o entorno, mais 2 milhões e 800, mais 3 milhões, a gente está falando de 6 milhões e meio de pessoas. A gente está falando de uma população, uma vez e meia a população do Uruguai, uma vez e meia a população da Nova Zelândia, metade da população de Portugal. Então, o Distrito Federal, mesmo estando numa porção de terra pequena, tem densidade demográfica elevada e tem a complexidade da metade da população de Portugal, no estado pequeno. E eu costumo brincar, o Uruguai já ganhou 2 Copas do Mundo e a gente não tem nenhum time na primeira divisão. E a gente aqui tem um agravante da saúde, da dependência dos outros estados no uso da nossa saúde. Saúde é de todos, a gente não quer nunca que seja diferente disso. Mas a gente sabe do sofrimento, né, da saúde do Distrito Federal. Osório, a Brasal é reconhecida também pelo compromisso com a sustentabilidade e responsabilidade social. Quais iniciativas você destacaria nesse sentido? Como tem sido o diálogo entre o empresariado local e o governo do DF? Se existe um novo ambiente de cooperação e confiança? E, para finalizar, o que Brasília precisa fazer, na sua visão, para quê? Para se consolidar como uma capital econômica e não apenas política. Vou fazer aqui um adendo, que não é mais hoje apenas política, não é? Hoje a gente sabe da grandeza, da grandiosidade da economia do Distrito Federal, do empresariado do Distrito Federal, que vale destacar que nós temos empresários aqui, não só masculino, como tem empresas genuinamente femininas, de grande valor aqui, e aí a gente destaca algumas colegas nossas, amigas. Então faço a você, Osório, essa pergunta e quero essa colocação sua
nesse sentido. O Fábio, assim, a gente tem muita oportunidade, né, de fazer esse trabalho que vai além das empresas. Mas não diria só além das empresas, nas próprias empresas, porque você tem 5.000 pessoas lá e tem 5.000 famílias, de uma certa forma. E a gente se orgulha muito desse trabalho que a gente faz internamente, com todo esse pessoal que está conosco há muitos anos. Nós temos sido reconhecidos ao longo dos anos, a Brasal e várias empresas da Brasal, e eu destaco a nossa empresa Brasal Refrigerantes, que é a Coca-Cola, como a melhor empresa do Brasil para se trabalhar. Nós já fomos escolhidos 3 vezes. Isso porque, normalmente, existem alguns institutos que ranqueiam isso, que fazem essa pesquisa, e todo mundo se coloca entre as 100 melhores, as 150, né? Eu não estou falando de estar entre as 100 melhores ou as 150, eu estou te falando da melhor. Nós já fomos reconhecidos 3 vezes pela... antigamente era a revista Exame, depois quem faz essa pesquisa é a FIA USP, e através de alguns veículos de comunicação, a última vez a FIA USP se associou ao Estadão, e fomos eleitos mais uma vez aí, a melhor empresa do Brasil para se trabalhar com a Coca-Cola. Então, esse é um fator que demonstra, né, assim, a qualidade, né, de vida que nós provemos às pessoas que estão com a gente, né? E são valores, cultura, são legados que a gente deixa para quem trabalha com a gente, que eu acho que isso vai se multiplicando, porque são famílias, né? E você dá oportunidade a essas pessoas, às vezes pessoas humildes, né, de encontrar um ambiente propício, favorável, de respeito humano, né, que isso se estende aí para a vida, e eu acho que é educativo. Então, esse trabalho que a gente faz internamente é um trabalho que nos orgulha muito. Eu falei especificamente da Coca-Cola, mas a gente também tem sido premiado, as outras empresas todas têm se destacado também nesse nível. E agora, há alguns anos também, a gente criou o Instituto Mais Brasal, que a gente tem ações sociais aí, muitas voltadas para a área de educação. Às vezes nos associamos aí a alguns órgãos federais ou aqui distritais que se dedicam a essa causa da educação, de formação de jovens, e nós temos lá profissionais do mais alto nível em todas as áreas que você imaginar, em produção, na indústria, na construção, e essas pessoas, muitas delas se voluntariam, né, em conjunto com esses órgãos, institutos que provêm esse tipo de educação, para colaborarem também na formação desses jovens. Nós também temos um trabalho muito bacana que está dentro do escopo do Instituto Mais Brasal, que é fortalecer as organizações sociais, né? Porque, às vezes, você, na intenção do Instituto, né, de um alcance maior, né, nas suas políticas, no seu efeito, né, de multiplicar os recursos que nós temos disponível para isso, isso é limitado, né, porque os recursos também são limitados. Mas hoje existem várias instituições sociais, ONGs, os CIPs e outras mais, que já estão estruturadas, mas não têm, às vezes, instrumentos, né, para gerir, e até recursos para gerir, porque o governo provê muitos recursos para as instituições que se colocam nessa situação. Então, a gente tem trabalhado muito nesse nível, que é de empoderar essas instituições, que são organizações sociais. Em vez da gente fazer o trabalho direto na ponta com as pessoas, nós vamos fortalecer essas organizações, que é muito bacana, e que você consegue daí multiplicar o esforço delas, que já estão estruturados, né, por muito mais do que a gente poderia fazer sozinho. Então, esse é um outro trabalho que a gente tem, assim, investido muito, né, no Instituto Mais Brasal. Também temos aí a questão de voluntariado, né, como eu já falei aqui,
a gente tem profissionais do mais alto nível e a gente tem lá recursos humanos para poder se engajar em várias tarefas diferentes, né? Não só na educação, mas a gente tem cursos de mecânica, na área industrial, lá no Senac, a gente também tem, no Senai, a gente tem colaborado também, e esses profissionais acabam ajudando. A gente tem também ações sociais emergenciais, né? Então, aconteceu aí uma tragédia, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que às vezes não é diretamente aqui em Brasília, mas que eu acho que sensibilizou todos os brasileiros. A gente também tem nossas ações sociais, sei lá, uma época aí está muito frio, né? Então, cobertores, nós fazemos arrecadação, tanto internamente quanto externamente, temos programas para isso. Nós temos projetos de recolhimento de garrafas PET, que é né, a Coca-Cola acaba gerando essas garrafas PET, e a gente tem programas importantes para que a gente recolha essas garrafas PETs e recicle ela através de instituições que fazem isso. Todo mundo agradece, né, Osana? Isso a gente tem que ter responsabilidade também sobre, né, o que a gente gera, né, o que a gente gera de lixo. Então é isso, assim, nós temos várias ações, talvez eu até esteja esquecendo alguma mais aqui, mas a gente sabe que é isso que a gente tem podido aí colaborar. todas elas. Eu queria saber o seguinte, como é que eu desde menino eu lembro das concessionárias, né, da Brasal. Aí a Brasal tem refrigerante, a Brasal constrói em Brasília e a Brasal cria uma relação ao longo do tempo de fortalecer, por exemplo, uma ação social, né? Que isso demonstra a maturidade da sociedade, que começa a transferir para a sociedade civil a execução de ações que são da sociedade, não apenas do Estado, né? Então começa a ter um papel social importante no desenvolvimento e na construção da história de Brasília. E a gente sabe como é difícil fazer migração de gestão em empresas e organizações familiares, né? Sim. E o senhor disse que está há 40 anos, né? Sim. Já na... Qual é o segredo desse sucesso todo? É o amor por Brasília? É a relação familiar consolidada? O que você poderia dizer assim? Isso aqui é o que junta essas coisas para a gente construir o grupo forte como é o Grupo Brasal. Claro, assim, eu acho que isso foi uma coisa tão natural na minha vida, né? Porque a gente acaba vivendo esse ambiente quando criança, quando adolescente, e eu não tinha outro plano na minha vida a não ser continuar, né, esse legado que meu pai acabou construindo. Então foi de uma forma muito natural. Mas eu acho que tem bases, né, que são colocadas, né, nos negócios, né, nessa visão de longo prazo, na seriedade, no trabalho, no respeito às pessoas, que isso é o que faz você conseguir uma empresa, né, prosperar e chegar aos 62 anos ainda competitiva, crescendo. Então, assim, eu diria que, claro que exige um grande esforço, um grande trabalho, mas tudo aquilo que foi plantado desde o início, né, com meu pai, de valores importantes que a gente traz, eu acho que isso é o que dá sustentação aí a longo prazo, né, para os negócios. Eu acho que para qualquer negócio. É isso, secretário. Para finalizarmos, nós já estamos... Eu sei que o senhor está até atrasado do seu compromisso, nós já estamos com 55 minutos, né? Então eu vou fazer a última pergunta para o senhor, o seguinte: como o senhor enxerga o papel do setor privado nesse momento de retomada econômica e transformação digital? Por fim, olhando para o futuro, qual a sua visão para Brasília em 2030? E olha que nós estamos pertinho, hein? Né? E que cidade o senhor imagina que estaremos vivendo aí 2030 e tal? Eu acho que a gente estará vivendo muito bem em Brasília, eu acho que melhor do que hoje, com toda certeza. Por quê? Nós temos e tivemos e está finalizando o governo excelente
que é o governo do governador Ibanez e Celina Leão. A gente não tem dúvida disso. A gente não cansa de cumprimentar, elogiar esse trabalho, até por vocês, os secretários, são todos amigos, todos queridos e todos competentes. E aí eu peço até a contribuição do Osório, porque eu vejo aqui todos competentes. E eu conheço, posso dizer hoje, com a sua chegada, eu conheço todos. Sou amigo da grande maioria, entendeu? Grandes amigos tem lá dentro, então conheço todos. E acho que o Ibanez foi muito feliz, não só na administração, como na escolha de todos vocês. E você, como mais jovem secretário, agora, mais jovem que eu digo não é nem de idade não, mas o mais jovem a chegar ao secretariado. É isso? Hoje acho que é o mais recente, né? Mas não, mas recente. É o André Kubitschek, Andrezinho. Então, pergunto ao senhor, para a gente finalizar. Eu sou muito esperançoso, né? E eu acho que... E a esperança, ela é, de maneira geral, ela não é esperar parado, é esperar em movimento. Então, esperar um Distrito Federal melhor. Eu acho que uma cidade com uma sociedade civil organizada cada vez mais robusta e pujante, em que a gente consiga, como sociedade, construir de maneira clara alternativas e soluções para o futuro que a sociedade precisa e quer. E eu acho que Brasília, ela tem todos os elementos para viver isso. Brasília é uma cidade com excelente infraestrutura. Brasília é a cidade que tem a maior renda per capita do Brasil. Brasília é a cidade com a maior rede de atendimento de energia elétrica e a água e esgotamento. Então, a gente tem no Distrito Federal um ambiente propício para o desenvolvimento. Se a gente pegar o que foi feito de investimento em infraestrutura nesse governo, a gente percebe que Brasília passou por uma transformação, né, do ponto de vista de infraestrutura. Isso gera qualidade de vida, qualidade de deslocamento. A gente precisa avançar muito? Precisa avançar muito. A gente precisa transformar Brasília de verdade numa cidade inteligente, né? A gente precisa ampliar de maneira significativa o sistema de mobilidade urbano, gerando alternativa de escolha de uso. E eu acho que tanto o governador Ibanez como a governadora Celina são muito preocupados com isso. A gente sabe que, embora o nosso desejo seja de que Brasília fosse agora, né, o melhor lugar para se viver do planeta, a gente sabe que é preciso seguir um caminho. Você não atravessa de um lado para o outro do rio num salto, ou você pega um barco, ou você nada, né? É preciso percorrer um caminho. Mas eu fico muito feliz de saber que o caminho que nós estamos percorrendo está construindo a cada ano um Distrito Federal melhor. E eu tenho certeza que, se a gente tiver êxito com a reeleição, né, com a eleição da governadora Celina, de que ela vai colocar Brasília no caminho desse desenvolvimento que a gente já vem colocando. Então, ela vai dar continuidade a esse trabalho, eu acho que com mais força, com mais garra, para trazer esses aspectos que a sociedade do Distrito Federal tanto desejam e merecem. Pessoal, nós chegamos ao fim aqui do nosso programa. Vou pedir para o secretário deixar suas redes sociais, depois o Osório Adriano, olhando para essa câmera aqui, para a gente encerrar esse bate-papo. Começando pelo secretário. Tá. Eu queria agradecer, né, o convite, a participação. Eu recebi um convite meio inesperado assim, no WhatsApp, e aí conversei com a Renata, que é assessora de comunicação, a gente organizou a agenda para poder participar desse espaço. É sempre muito importante a gente conseguir falar do que o governo está fazendo, do trabalho que a Secretaria de Economia desenvolve, uma secretaria muito grande, muito importante para o Distrito Federal, e mostrar que a administração pública tem uma complexidade, que nós estamos preocupados em ajustar essas coisas para entregar para a sociedade o melhor. Então, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, obrigado. Estar do lado de um ícone do empresariado do Distrito Federal é muito importante para a gente também, né? Compartilhar dessas histórias de sucesso de uma empresa que faz parte da construção de Brasília. Se a gente falasse bem assim, acabou a Brasal hoje, a Brasal não acaba nunca, porque ela está nas construções, ela está nas famílias que ela trouxe para cá, que se mudaram para cá, porque obtiveram oportunidade de trabalho, renda, emprego e crescimento da sua família a partir...
Então, assim, é muito importante participar de ambientes de discussão assim, com ícones do empresariado do Distrito Federal. Fico muito feliz, né? E quem quiser acompanhar o trabalho da Secretaria de Economia, a gente tem o Instagram da Secretaria de Economia, que é SEC, né? É SEC GDF. Aí tem o meu Instagram, que é o Instagram profissional, que é Daniel Isaías, né? Que ali está todas as ações que a gente vem fazendo ao longo da semana, e as pessoas podem acompanhar um pouco do trabalho da Secretaria de Economia. Mas não é um trabalho do Daniel, é um trabalho do governo do Distrito Federal, um trabalho em conjunto, né? São várias secretarias, são várias pessoas fazendo o DF caminhar no rumo certo. Obrigado. Da mesma forma, primeiro agradecer o convite, Jorge, Fábio, foi um prazer estar aqui com vocês. Um gozo convite aí para poder discutir um pouquinho, né, dos nossos negócios, um pouco de Brasília. Fiquei muito honrado de poder dividir essa mesa aqui com o secretário Daniel. E através do secretário Daniel, eu acho que eu quero parabenizar, né, o governo que ele faz parte, que é o governador Ibanez, pelo seu trabalho. Eu, como empresário, só tenho elogios da disposição, da disponibilidade, da vontade de fazer, que eu sempre encontro, né, em qualquer demanda nossa que existe. Isso não é comum, por incrível que pareça, e eu atribuo isso à capacidade do governador, como eu tenho lá na minha empresa, que eu julgo são as coisas mais importantes, de escolher boas pessoas para estar do lado, e o governador sabe fazer isso muito bem. Eu conheço boa parte também da equipe do governador, e são pessoas extremamente talentosas, dedicadas, e eu atribuo a isso, como nós podemos ver aqui com o secretário, eu atribuo isso, todo esse sucesso, né, que a gente tenha continuidade, que a gente possa continuar esse trabalho ao longo dos anos, porque acho que isso só vai trazer benefícios para todos nós que somos brasilienses, que amamos essa cidade. Então, agradecer, tá? Foi um prazer, um abraço a todos. Bom, agradecimento novamente a Deus. Muitíssimo obrigado. Nos dê mais chance de estarmos aqui apresentando Brasília, mostrando um pouquinho do que nós e do que todos fazem pela nossa capital, a capital de todos os brasileiros. Então, nosso agradecimento, e que Deus permita que nós façamos muitos e muitos mais programas, e dizer a vocês dois que está aberto para vocês que o começo do ano voltem aqui para mostrar a realização da Secretaria de Economia e do Grupo Brasal. Então está aberto janeiro, fevereiro, para a gente mostrar aí realmente o que nós fizemos, o que vocês fizeram pelo Distrito Federal. Agradecimento a todos vocês que nos assistem. Não deixe de participar. Cada dia para nós é muito importante a presença de vocês, um likezinho de vocês. Muitíssimo obrigado. Brasília, Brasil. Maravilha. Então é isso, pessoal. Nós encerramos esse episódio aqui maravilhoso com essas duas personalidades. Pedir para você se inscrever no nosso canal Vozes de Brasília lá no YouTube, deixar seu like e compartilhar esse episódio maravilhoso, tá certo? Muito obrigado por sua audiência e até mais. Tchau, tchau.